Alguma vez a gente já parou para pensar que um currículo pode ser, na verdade, a nossa melhor ferramenta de marketing? Pois é, hoje a gente vai desvendar como transformar esse documento para que ele não seja só uma lista de coisas que a gente já fez, mas sim uma ferramenta que vende as nossas habilidades e garante aquela tão sonhada entrevista. Vamos lá? Sabe aquela situação? É uma frustração, né? A gente se dedica, envia dezenas, às vezes centenas de currículos e a única resposta que vem é o silêncio. Mas e se o problema não for a nossa qualificação, e sim a forma como a gente se apresenta? E se for o próprio currículo que está sabotando as nossas chances antes mesmo de alguém nos conhecer de verdade? Então, a primeira e talvez a mais importante mudança de mentalidade é essa. O currículo não é um registro histórico da nossa vida profissional. Pelo contrário, pense nele como o nosso melhor vendedor, trabalhando 24 horas por dia para promover o nosso potencial e convencer quem está lendo de que a solução que a empresa precisa está bem ali, naquele papel. E aqui está o grande segredo, o que realmente muda o jogo. Presta atenção, o objetivo do currículo não é conseguir um emprego. Parece estranho, né? Mas o único e exclusivo objetivo dele é conseguir uma entrevista. Só isso. Se o currículo fizer o telefone tocar ou um e-mail de agendamento chegar, ele cumpriu 100% da sua missão. Exatamente isso. Ele é o nosso folheto de vendas pessoal. Um folheto de um produto incrível. E, como todo bom material de marketing, ele precisa ser limpo, direto ao ponto e, o mais importante de tudo, responder aquela pergunta que todo recrutador tem na cabeça. Ok, mas como essa pessoa aqui vai resolver os meus problemas? Certo? Se o currículo é a nossa ferramenta de vendas, a pergunta lógica é: qual é o produto? Bom, o produto somos nós. É a nossa trajetória, as nossas habilidades. E para vender bem esse produto, a gente precisa, primeiro, parar de pensar nos rótulos e identificar as verdadeiras qualidades que temos para oferecer. E aqui está o erro mais comum que a gente comete: se prender aos títulos dos cargos que já tivemos. Ah, eu era só um operador de caixa, ou eu fui apenas assistente administrativo. Esses rótulos são armadilhas, eles limitam o nosso potencial. O nosso verdadeiro valor não está no nome do cargo, mas sim nas habilidades que a gente desenvolveu lá. Olha só como a perspectiva muda completamente quando a gente faz essa tradução. Um operador de caixa se torna um profissional com experiência em organização, gestão financeira e atendimento ao cliente. Um assistente administrativo vira um especialista em planejamento e comunicação escrita. E quem foi que disse que ser mãe ou pai em tempo integral não conta? Isso é uma verdadeira pós-graduação em gestão de orçamento, logística, negociação, é uma aula de gestão de pessoas. A chave é essa: traduzir toda e qualquer experiência em habilidades valiosas. Bom, agora que a gente já definiu o produto, como é que a gente chama a atenção do comprador? Com uma manchete poderosa, claro. E no mundo dos currículos, essa manchete tem um nome: perfil profissional. E ele é, sem exagero, a parte mais importante do documento. E por que essa tal de manchete é tão crucial? Porque a realidade é dura, gente. Um recrutador decide o futuro de um currículo em 20 segundos. É isso mesmo. 20 segundos para chamar atenção ou ir para a pilha do não. Essa é a nossa única janela de oportunidade. É exatamente aí que entra o perfil profissional. Pensa nele como se fosse o trailer de um filme. Aquele resumo curto, sabe? Cheio de impacto, que fica bem lá no topo do currículo. Ele é feito para deixar o recrutador com um único pensamento na cabeça: uau, preciso conhecer essa pessoa. Para funcionar, o perfil tem que ser direto ao ponto. Precisa ser curto, ali entre 30 e 50 palavras no máximo. E muito importante, tem que ser relevante para cada vaga. Nada de texto genérico. É preciso usar verbos de ação. Otimizei, liderei, desenvolvi. O objetivo aqui não é contar tudo, mas sim despertar curiosidade para que a pessoa queira ler o resto. Ok, com a nossa manchete pronta e as habilidades bem definidas, vamos falar da embalagem. O design, o layout do currículo, isso não é só decoração, viu? É estratégia pura. O formato pode, por si só, contar uma história sobre a gente. Basicamente, existem dois caminhos principais. Se a nossa carreira foi uma escadinha, sabe? Uma subida constante na mesma área, o formato cronológico é perfeito. Ele mostra essa evolução de forma bem clara. Agora, se a gente está mudando de carreira, se existem algumas pausas no histórico profissional ou se a trajetória foi um pouco diferente, o formato funcional é a nossa arma secreta. Ele joga o foco todo nas nossas habilidades e não necessariamente na ordem em que as coisas aconteceram. E assim a gente chega ao final dessa jornada de transformação. Agora o poder de aplicar todo esse conhecimento para construir um currículo que realmente funciona está disponível, pronto para ser usado. Então,
Vamos só recapitular o plano de ação, o passo a passo. Primeiro, mentalidade de vendedor, não de historiador. Segundo, conhecer bem o produto, ou seja, nós mesmos, traduzindo cargos em habilidades de valor. Terceiro, criar aquela manchete de impacto, um perfil profissional matador. E quarto, escolher o design, o formato certo que conte a nossa história da melhor maneira possível. E lembre-se, o currículo é um documento vivo. Ele deve ser aprimorado a cada nova conquista. E por falar em aprimoramento, prosperar é hábito. Comece agora criando o hábito de agradecer. O seu pagamento por este conhecimento é deixar o like e se inscrever no canal. Cada vídeo aqui vai te deixar mais próximo de ser melhor.